Sabe aquela ideia que a gente cresce ouvindo de que sucesso é sinônimo de ralar muito, de ter o melhor planejamento, de merecer? Bem, a visão que a gente vai analisar hoje, baseada no trabalho de Bert Hellinger, vira essa lógica de cabeça para baixo. É um pensamento que pode até soar estranho no início, mas que convida a gente a olhar para algo muito, muito mais profundo. Ok, vamos começar direto com a frase mais polêmica. A ideia central aqui é que o sucesso não nasce do esforço. É isso mesmo. Todo aquele sacrifício, as noites sem dormir, de acordo com essa perspectiva, não são o fator decisivo. É uma afirmação que, olha, mexe com a gente, né? Porque ela desafia tudo que nos foi ensinado sobre como o mundo funciona. Tá bom. Se não é o esforço que comanda o jogo, o que faz a diferença, então? O que de fato decide quem avança na vida e quem parece que está sempre correndo no mesmo lugar? A resposta, segundo Hellinger, não está tanto no que a gente faz, mas em como a gente se posiciona diante da vida. Então, pode riscar da lista. Aquelas coisas que todo mundo diz que são essenciais, ter a melhor técnica, o plano de negócios mais detalhado, ou aquela ideia de que a gente merece algo só porque trabalhou duro. Claro, tudo isso ajuda, com certeza, mas não é o que sustenta o sucesso a longo prazo. Pensa assim, são os galhos da árvore, mas não são a raiz. O que é decisivo, na verdade, é o que Hellinger chama de ordem. E o que seria isso? Pensa como uma espécie de sintonia fina, sabe? Um alinhamento com as forças maiores, invisíveis, que nos trouxeram até aqui. É quase como se a vida tivesse um fluxo próprio e o sucesso dependesse da nossa habilidade de entrar nesse fluxo, em vez de ficar tentando remar contra a maré. É menos sobre fazer e muito mais sobre pertencer. E como é que a gente encontra essa sintonia, esse alinhamento? Através do que ele descreve como 3 vínculos fundamentais. Imagina um tripé que precisa das 3 pernas para se manter de pé firme. São esses os pilares que sustentam um sucesso que tem alma, um sucesso de verdade. Vamos olhar cada um deles com mais calma. Vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce. O primeiro vínculo, a nossa origem. É daqui, desse ponto de partida, que vem a nossa força vital. De onde a gente veio, a nossa família. Esse é o começo de absolutamente tudo que a gente vai construir na vida. Essa frase do Hellinger é como um soco no estômago, mas no bom sentido. Quem rejeita os pais, rejeita a própria força. E aqui tem um detalhe fundamental. Não se trata de concordar com tudo que eles fizeram ou de achar que foram perfeitos. A questão é bem mais profunda. É sobre reconhecer que a vida, a nossa vida, chegou até nós através deles. Rejeitar essa conexão é como cortar a própria raiz. A seiva, a força simplesmente para de fluir. Em outras palavras, honrar a nossa origem nos dá um chão firme para pisar. É reconhecer o nosso lugar exato no nosso sistema familiar. E quando a gente se assenta nesse lugar, sem querer ser maior ou menor do que somos, a gente ganha uma estabilidade incrível para ir para o mundo. Construir uma carreira, uma empresa, qualquer coisa sem essa base é como levantar um prédio na areia. Pode até subir, mas uma hora a estrutura não aguenta e desmorona. Ok, com essa força da origem bem ancorada, a gente pode olhar para o segundo vínculo, o serviço. E aqui, a nossa ideia sobre o que é trabalho muda da água para o vinho. O trabalho deixa de ser um palco onde a gente precisa provar o nosso valor e se torna uma forma de contribuir, de servir à vida e aos outros. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado tem o trabalho que busca aprovação. O foco é sempre, olhem para mim, vejam como eu sou bom. É uma energia que se esgota em si mesma, sabe? Já do outro lado tem o trabalho como serviço. A pergunta muda completamente para como o que eu faço pode servir a algo ou a alguém? E é essa postura que gera prosperidade de verdade, porque ela se conecta com o fluxo da vida. E agora a gente chega no terceiro e último vínculo, que talvez seja o mais sutil, o mais traiçoeiro. A nossa relação com o próprio sucesso. Porque pensa bem, não adianta nada ter a força da origem e estar a serviço, se na hora que o sucesso bate na nossa porta, a gente não consegue abrir. É sobre ter uma permissão interna para prosperar. Isso talvez explique por que tanta gente chega perto, tem tudo para dar certo, mas na hora H, algo acontece. Uma autossabotagem, um negócio que quebra do nada. Muitas vezes, por trás disso existe uma recusa inconsciente de aceitar o sucesso. É como se uma parte da pessoa não se sentisse no direito de ter aquilo, de viver aquilo. E o que impede essa permissão? Geralmente são lealdades invisíveis ao nosso sistema familiar. Por exemplo, uma lealdade aos pais que tiveram uma vida muito difícil, como se ter mais sucesso que eles fosse uma traição.
ou então uma culpa por prosperar enquanto outros na família não conseguiram. São como fios invisíveis que nos prendem a um destino de escassez. Mas a grande virada de chave aqui é entender que o sucesso, visto por essa ótica sistêmica, é o oposto disso. Ele não exclui ninguém, pelo contrário. Um sucesso que tem força de verdade é aquele que honra todo o sistema. É como se a pessoa dissesse, eu prospero e a minha prosperidade é também em nome de vocês. Esse tipo de sucesso não apenas se sustenta, como abre caminho para que todo o sistema se beneficie e floresça junto. Certo, a gente viu os 3 vínculos, mas como isso vira algo prático no dia a dia? Bom, não é uma fórmula mágica, um passo a passo. É, antes de tudo, uma mudança de postura interna, uma maneira nova de se colocar no mundo. Essa nova postura começa com um profundo senso de pertencimento, aquela certeza interna de que se tem um lugar no mundo, de que a gente não está aqui por acaso, sabe? Depois vem da humildade, a capacidade de se curvar, de reverenciar o que veio antes, de reconhecer a grandeza da vida e de todos que vieram antes de nós, com suas dores e alegrias, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E tudo isso, todo esse movimento, deságua na coragem de dizer uma única e poderosa palavra: sim. Um sim para a vida, exatamente como ela é e como ela chegou até nós, com tudo que ela inclui, sem tirar nem pôr. E essa frase resume essa postura de uma forma brilhante. Sim, eu tomo a vida e sirvo com ela. O sim é a aceitação da nossa origem. Eu tomo a vida é a permissão para receber o sucesso, para prosperar. E sirvo com ela é a conexão com o mundo, com o outro. É o alinhamento perfeito dos 3 vínculos. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Talvez o sucesso não seja algo a ser conquistado na força, na marra, como se fosse uma batalha. Talvez ele seja simplesmente uma consequência. Algo que acontece, que flui, quando a gente finalmente encontra o nosso lugar, faz as pazes com a nossa história e se coloca a serviço de algo maior. O sucesso, então, não é algo que a gente pega, é algo que ganha permissão para nos encontrar.